Oi! Tudo bem, gente? Cara, eu vou começar esse vídeo dando uma pequena explicação. É, eu quando criei, ó, eu quando criei esse canal, eu tinha o intuito de falar só de carnaval, perna de pau. Mas como a minha depressão não colabora muito e eu também não consegui ao longo desses anos adquirir material suficiente de qualidade para fazer gravação no meio do carnaval, ter uma segurança por conta da violência do Rio, né? Então chegou um momento que eu parei de fazer e parei de postar aqui. E aí que agora eu tenho ficado com essa vontade de voltar e eu tenho tido outras referências, né, que eu tinha naquela época. Naquela época que eu criei o canal, né, 2018 eu acho, não sei se existia eu não conhecia, os canais de opinião, os canais de react. Provavelmente já existia, né, a roxinha, que diz que não pode falar aqui o nome, que as pessoas fazem live e reagem às coisas, né? O Casimiro foi uma dessas pessoas que bombou muito nisso. E eu tenho tido muita essa referência agora. É o que eu tenho assistido mais, né? A Beta Boixá, o Gianluca. Então, todo esse início de introdução para dizer que a gente vai ter muitas outras coisas aqui no canal, além de carnaval, né? Eu sou uma pessoa muito... Nós somos seres humanos complexos, né? E eu tenho muitas, né, ideias e referências e coisas diferentes. Então, hoje eu abri o Instagram e vou até olhar aqui o nome dele para dar o devido crédito. O João Biondi. O João Biondi. Eu abri o Instagram e o João Biondi postou um vídeo falando da entrevista da Regina Duarte e da Gabriela Duarte, falando sobre a ideia que eu entendi, né? Era uma entrevista sobre a peça que elas vão estrear aí, acho que em São Paulo. Mas eles foram muito mais perversos, eu acho. Eu considero uma questão de perversidade, assim, de, em vez de perguntar da peça, do que é a peça, do que sobre a peça, pelo menos os cortes que eu vi no Instagram, era muito falando sobre as polêmicas, né? A Regina Duarte, ela foi uma pessoa do governo Bolsonaro, né? Então, ele não dava o título de ministra, mas é como se ela fosse a ministra da arte, da cultura, no período que ele estava como presidente. E foi um período muito polêmico, né? Para ela, assim, toda vez que ela aparecia, ela dava uma fala complicada. Para não dizer algo a mais. Então, se não é óbvio, né, que eu sou uma pessoa de esquerda, esse vídeo aqui vai deixar nítido o meu posicionamento político e político de vida, né, porque tudo é político, né, a forma como a gente se coloca na vida é política. Então, eu fiquei com vontade de reagir a essa entrevista, fiquei com vontade de ver e de reagir. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu pegar aqui. Para começar, que eu já acho bastante problemática a forma como eles colocam o título, né? Regina e Gabriela Duarte estreiam peça entre tensões de mãe e filha e fantasmas do bolsonarismo.
É, eu acho que eles tinham a intenção de fazer uma entrevista polêmica para chamar a atenção, para ser fazer um grande burburinho, né? E talvez encontraram ali a desculpa da peça, mas não acho que eles estavam interessados na peça, e sim nas questões entre mãe e filha, ainda mais num ano de eleição, né? A gente já está no final de agosto. E no período que a Regina Duarte tava trabalhando lá como não ministra, depois eu vou procurar o nome que ele deu na época. Eu lembro que rolaram notícias de que a Regina e a Gabriela não, que elas estavam se estranhando por conta das questões políticas, dando a entender que a Gabriela fosse de outro pensamento, mas eu acho que eu acho que não é que a Gabriela pensa diferente, eu acho que ela só é mais esperta, talvez pela geração que ela vem, né? Então ela sabe as coisas que ela pode falar e que ela não pode falar. E eu acho que a Regina essa geração da Regina é uma geração que já tá meio de saco cheio e fala mesmo e não tá nem aí o que vão pensar e o que isso vai gerar. É a visão que eu tenho, né? Então vamos ver, vamos ao fatídico. Tá sendo maravilhosa, a gente se diverte, a gente tem muita cumplicidade, a gente sabe o que uma está pensando só de olhar uma para outra, né? São anos trabalhando juntas. Mas também tem dificuldades. É convivência, é mãe e filha, temos as nossas picuinhas, faz parte, né? Eu tenho o meu jeito de ver a vida, que é diferente do jeito dela, né? A gente vai formando corpos ideológicos ao longo da vida que não correspondem a tudo que os nossos pais pensam e tal. Então, eu acho que isso traz para a nossa relação tudo isso, assim, muita cumplicidade, muita proximidade e tal, mas também... muitas divergências e também, também muitas divergências e muitas... Enfim, que é um pouco assim o que está acontecendo... Apaga, mãe. É um pouco... Apaga o quê? No Instagram, alguma coisa, ela já chegou pra mim, apaga amanhã, não, mãe. E eu, imagina se eu vou apagar, essa sou eu, você faz o seu Instagram. Tá vendo que eu falei? Que é exatamente isso, é o meu Instagram, não vou apagar nada. Eu acho que tem essa postura dessa geração, assim, de meio que, eu sou velha e eu sou da minha geração e eu não sou obrigada a mudar porque a sua geração resolveu que o meu jeito estava errado, sabe? Só que o jeito antigo de tratar as pessoas eram realmente jeitos criminosos até, né? Não só problemáticos, como criminosos, muitos deles. Vocês ficaram um ano procurando um texto. Por que esse especificamente chamou a atenção de vocês? Quais aspectos nele despertaram o interesse de vocês? Eu acho que foi a estranheza que ele causou. Causa uma estranheza e ele sai. Eu não sei se eles vão falar em algum momento, mas eu fiquei curiosa pra saber que texto é esse que eles vão... elas, né? Elas estão estreando, assim. Porque todos os pedaços que eu vi, eu e todo mundo na internet comenta como a Gabriela parece desconfortável com essa entrevista e me parecem que as perguntas elas vão muito para outros lugares e muito pouco pro texto, pro que é a peça, né? Vamos ver o que eles vão falar agora, mas enfim, tô me adiantando. Daquele patamar que as pessoas esperam da gente também. Do por amor, da mãe e filha, que sempre fizeram papéis de muita cumplicidade. Aqui não, aqui é outra história. Cara, eu tô achando interessante. Desculpa aí o barulho da cadeira. Como eles colocam a música de fundo
como uma chacota, assim. É uma música que não é uma música de ambiente, sabe? Eles estão querendo passar uma mensagem com essa música, assim. Me parece muito que eles estão realmente fazendo esse desenho dessa tensão, sabe? Eles criaram essa tensão durante a entrevista e eles meio que estão rindo dessa entrevista e estão guiando o espectador a rir também por conta da música que está sendo colocada ali, né? Tipo, agora é aquela musiquinha, tipo... Eu não vou saber cantar essa música, mas ela é uma música muito famosa, que remete um pouco a piada, que são músicas que são tocadas em desenho animado da minha época, assim, sabe? Do Tom e Jerry, do Pica-Pau, sabe? Que são as musiquinhas que é do momento de um tá caçando e o outro tá correndo e tá fazendo o outro de bobo. Despertando, sem eu ter que ficar cutucando. E além de não estar submetida a cutucões da imprensa, de fã, de nada. Ela decidiu e eu fiquei orgulhosa disso, Gabi. Não, gente, mãe é mãe tá do lado. E mais ainda quando percebe que a filha tá firme nas suas novas propostas. Esse close na Gabriela enquanto a Regina fala também, né? Acho até que... Não sei o quanto a própria Gabriela também não usou desse momento. Que é isso, né? Essa entrevista, ela furou a bolha de quem provavelmente estaria assistindo apenas no YouTube da Folha de São Paulo. E tá todo mundo falando o quão constrangedora a Gabriela parece estar. Então eu acho que também ela não é boba, sabe? Eu acho que tem também um interesse de fazer esse vídeo... E não esse vídeo furar a bolha e virar uma grande polêmica dentro da internet para chamar a atenção pra peça. E você vê que até agora elas não falaram da peça, né? Falaram, por que escolheram esse texto? Mas qual texto? Ainda não foi falado. A gente já tá no minuto 6. Não tinha uma cena Só com a mãe que eu não estivesse brigando com alguém. Então eu brigava com o pai, eu brigava com a mãe, eu brigava com a irmãzinha, eu brigava com o marido, eu brigava com a amante do marido. Eu só brigava. E aquilo começou a me causar uma certa sensação de que, poxa, para onde vai essa personagem? E a Eduarda realmente dá a volta por cima, vira uma mulher, né, que defende os seus limites, que sabe falar não e se coloca, né, num lugar que as mulheres hoje entenderam que é onde elas têm que se colocar, né, numa época, né, onde não se falava em machismo, não se discutia, sabe, um cara que tem uma amante, que estimula esse tipo de rivalidade, né, que é o bonitão, o gostosão, não sei o quê. Não se falava nada disso. E hoje é exatamente o que a gente está falando, empoderamento, né, a mulher saber se colocar, o machismo. E aí a Eduarda renasceu. A filha dá. Cara, metade do vídeo passou, não foi falado sobre a peça. Assim, a peça ela é quase como um pano de fundo, assim. Elas não estão falando sobre a peça, sobre o que é a peça. Talvez isso seja uma coisa para instigar as pessoas para irem ao teatro e assistir a peça. Essa coisa que a Gabriela falou agora da personagem dela, do Por Amor, assim, realmente, que eu me lembro, era uma personagem que brigava com todo mundo, que era muito chata.
Mas eu não lembro, não posso dizer que ela tá certa em falar que a personagem dela se colocou como essa mulher empoderada, porque em 1996, eu acho que essa novela passou, a mulher ela ia perdoar o marido que traiu e ficar com ele porque o amor, por amor, né? Que o amor vence tudo, e eu acho que era isso que acontecia nessa novela, que o marido dela traía ela e ela voltava pro marido, e isso não é exatamente muito empoderador, assim, né? Então, não sei. Você fez uma das personagens mais emblemáticas da nossa dramaturgia, que é a Malu, de Malu Mulher. Que é uma personagem que virou um ícone feminista. Vocês se consideram feministas? Não, não me considerava na época. Mas a Malu, ela me ensinou muita coisa. Me ensinou que é possível. Eu sou aquela caipira do interior, sabe assim, que submissa ao homem. Na época, né? Sim, é o que eu era. O que eu estou dizendo, que a Malu, ela me tornou uma nova mulher. Ela abriu a minha cabeça dizendo, é possível sim ter vontade, ter opinião, lutar por isso tudo. Falavam da Malu como se fosse um exemplo da nova mulher que estava surgindo. É feminista ou não é? Se eu sou, eu não gosto dessas taxações, porque tem hora que eu sou machista pra caramba, sabe? Tem hora que eu acho que é a hora do homem botar o pé na porta, e eu agradeço, porque eu não quero fazer isso, eu quero entregar essa função pra ele, sabe? É verdade. Eu acho que a gente tem que dividir, entendeu? Tem horas que eu quero meter o pé na porta, e tem horas que eu quero que ele faça isso por mim. Eu quero parceria, sabe? Eu luto pela parceria. Mas, gente, o feminismo é justamente sobre parceria. Eu vou achar o vídeo dela aqui. A Gabriela ainda vai falar alguma coisa a respeito disso, porque eu vi um vídeo ontem. Não vou lembrar o nome dela, droga. De uma atriz que eu sigo, que fala muito sobre feminismo, relacionamento aberto, relacionamento não monogâmico, ciúmes, blá 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 blá. E ela fala muito sobre feminismo, e a Gabriela, eu acho que provavelmente depois de agora vai falar uma outra coisa que é mais ou menos o que a Regina falou agora, que não me considero feminista, eu sou a favor da parceria. E eu acho que o grande problema da aceitação do feminismo como um todo é a grande maioria dos homens acreditarem que as mulheres feministas, elas são contra os homens. Só que quando a gente fala que todo homem é machista, todo homem não sei o que, todo homem não sei o que lá, a gente está generalizando. E aí o homem que não se reconhece nessas atitudes, ele fica triste, revoltado e fala, ai, feminista é tudo maluca. E quando, na verdade, o melhor posicionamento para você que não é tal coisa é falar, tá, eu não sou isso, então ela não tá falando de mim, né? Então, e eu não sei se isso vai fazer sentido para pessoas brancas, mas foi assim que fez sentido para mim, enquanto pessoa branca, quando via alguma pessoa negra falando da branquitude é isso, a branquitude é aquilo. No início me pegava muito, porque eu não era aquela pessoa, né? Eu não sou essa pessoa. E aí alguém em algum vídeo falou, cara, se você é uma pessoa branca e você não faz isso, você faz o oposto disso, você tá junto na luta contra o racismo, eu não tô falando de você quando eu falo branquitude. Aí eu falei, entendi. Então,
é a mesma coisa para o homem que não se reconhece em atitudes machistas, criminosas, misóginas, entre outras. E eu acho que o medo delas em afirmar ser feminista tá nesse lugar dessa visão generalizada do que é o feminismo, que é uma visão muito direcionada pelo conservadorismo, né? Porque o conservadorismo, muito na política, as pessoas de direita não querem que as pessoas abram a cabeça, pensem por si próprias, as pessoas, principalmente as mulheres. Então ela vai fazer o fantasma do feminismo, vai transformar uma coisa que é positiva para a mulher em uma coisa negativa para que ela não queira ser. Então, mesmo que a Regina Duarte e a Gabriela Duarte sejam mulheres feministas na prática, elas não vão assumir isso, porque elas não concordam com o que é esse fantasma do feminismo nessa visão conservadorista. Conservadorista? Acho que sim. Acho que é assim a palavra. Isso é uma luta conjunta. Não existe feminismo, sabe? Quando você exclui o homem dessa conversa. Mas aí é que tá. Não, você não tá excluindo. Aí é que tá. Não estamos excluindo o homem. Não é uma exclusão. Pelo contrário, a gente vira e fala: meu corpo, minhas regras. Não é não. Eu estou te incluindo nessa conversa. Eu estou falando para você, homem. Homem, eu não quero. Eu disse não. Então, não é não. Porque a gente sabe muito bem que os homens, eles... generalizando, eles não aceitam o não da mulher. Então ele vai chegar na mulher, ele vai querer beijar essa mulher, ela vai falar não e ele vai achar que ela tá fazendo doce pra ele insistir mais, para ele, porque ela gosta de ser levada cantada ali, então ele vai continuar ali tentando nessa sedução, sendo que não. Talvez em algum momento da sociedade isso de fato foi uma verdade, porque a gente eu vejo filmes muito antigos onde as mulheres falam isso nos filmes, né? Ah, se ele chegar em você, você finge que você não quer, só pra instigar ele e não sei o quê. E eu acho que também esses filmes foram usados para fazer com que isso se tornasse uma verdade na sociedade. Então, veja bem, né? Mas a gente hoje precisa trabalhar com o que é dito, com que, né? Com a nitidez das coisas, das palavras. Então, se eu vou pra um bar e um cara chega em mim e eu falo não, se o cara é um cara de boa, se é um cara consciente, se é um cara antimachista, né? Porque não adianta você não ser machista, você tem que ser contra o machismo, você tem que batalhar contra, junto com a gente, sabe? Ele vai falar só, tá bom, beleza, desculpa aí, qualquer coisa. Pronto, sabe? Esse é o grande problema da questão social, da questão homem, mulher, feminismo, machismo, porque principalmente a direita e os conservadores querem fazer acreditar que o feminismo é contra os homens e quer excluir os homens, e não é sobre isso. Porque aí você não evolui como sociedade. Aí você fala, nossa, mas e os feminicídios? Então, vamos trazer, não vamos eliminar o homem. Tá muito acima, sabe? Tá muito além disso, entendeu? Não, mas
mas eu Não, acho... eu gosto de quando eu ela acho fala essas que... coisas. eu acho que... É isso aí. Definir acaba apequenando a conversa, sabe? É feminismo, a feminista. Não, é assim, vamos todos fazer uma sociedade melhor? Homens, mulheres, sabe? Sei lá, é o que eu acredito. Mas é exatamente isso que feminismo é. É justamente isso. Mas os feminicídios. Os feminicídios acontecem porque, desde que o mundo é mundo, acredita-se que a mulher é posse do homem. Então, quando ela se volta contra o homem, ele pode fazer o que ele quiser com aquela mulher. Então, ele corre atrás dela e mata, né? Isso tá na Bíblia, isso tá na nossa cultura, em culturas de religiões diferentes. Isso tá enraizado na nossa sociedade, principalmente por conta da Bíblia, porque a Igreja Católica foi o que foi se expandindo pelo mundo e catequizando as pessoas que estavam naqueles lugares que eles invadiam. Então foi feito acreditar todas as sociedades possíveis que a mulher tinha que ser submissa ao homem, e o homem e essa mulher só podia ser desse homem. Então, se essa mulher fizesse alguma coisa errada, ela poderia ser apedrejada. Enfim, tem essa parte do apedrejamento, eu acho que é mais do judaísmo, acho que não tem no catolicismo, na Bíblia católica. Posso estar falando uma besteira aqui, qualquer coisa me corrijam, mas como é que a gente resolve o feminicídio? Educando esses homens a fazerem o oposto do que foi ensinado para tantas outras gerações, né? E é um trabalho de formiguinha, de pedrinha minúscula, mas é isso. A gente não só fala como quer que os homens, a gente precisa que os homens estejam do nosso lado, porque são eles que nos agridem, são eles que nos matam. Então, se eles entenderem e nos verem como pessoas iguais, eles não vão estar fazendo isso. Você diz que costuma ser cobrada por ações que envolvem sua mãe, que você nada tem a ver. Quando ela foi secretária da Cultura em Brasília, você ficou muito cobrada? Secretária da Cultura aí, ó. Ela era secretária da Cultura. Não, ministra. O que eu acho que também já é um símbolo muito significativo, né? Ele não querer nomear pessoas como ministros ou ministras, porque isso dá muito poder. Secretário, secretária, tá numa simbologia abaixo, né, dele. Eu vejo isso. Houve muita cobrança em cima de você? Eu acho que eu não quero voltar nesse assunto. Não quero, de verdade. Eu acho que a gente tá num outro momento, já se passou muito tempo. E eu acho que não. Eu acho que a gente tem que, sabe, estamos aqui agora fazendo um trabalho juntas. E eu acho que esse momento não cabe, não, sinceramente. Eu fiquei 74 dias lá. Acabou. Voltei para o meu palco, para os meus estudos de televisão, para as minhas artes plásticas. Vida que segue, né? Vida que segue. Muitos políticos falam que existe um custo pessoal envolvido em entrar na vida pública. No seu caso, houve algum custo envolvido nessa decisão? Qual foi o custo de entrar na vida pública para você?
Não, a gente não vai falar Não sobre vou, mas deixa eu falar só isso, Não, né? não. Não tem custo, não tem custo. Não, mãe, acho que não. É, acho senão que a gente não. começa a entrar Eu acho nisso. que não. Acho que realmente Mas o deixa eu ideal era falar só ficar... isso. Não teve custo nenhum. Eu saí de lá depois de 74 dias, voltei para minha vida e segui magnificamente bem. Tem gente que não me perdoa até hoje ter ido. Tem gente que não me perdoa até hoje ter voltado. Então agora acabou, morreu. Pronto, acabou. Morreu esse assunto. Não, gente, eu acho que não. Sinceramente, acho que a gente não vai entrar nesse assunto. Acho que a gente vai falar da peça, do que a gente está fazendo agora. Mas eu posso... E são 15 minutos de vídeo de 23 e não foi falado da peça, né? Tá sendo falado muito da relação das duas. Eu acho que isso deva fazer sentido na peça, mas não foi falado. Não foi falado da peça. E tá se entrando cada vez mais fundo em assuntos espinhosos, né? E aí agora, eu vi esse trecho no Instagram. Eu acho que eu não posso ficar falando o nome, né? Enfim. Lá na rede vizinha. Lá na rede vizinha ele fala... ele responde ela. E eu acho muito ríspida a forma como ele fala com ela. A gente não vai entrar nesse assunto. Acho que a gente vai falar da peça, do que a gente está fazendo agora. Mas eu posso perguntar? Vocês têm o direito de responder ou não. Tá bom, Mas tá eu bom, acho que pergunta. Não, como não. profissional, Você acabou de pode perguntar e a gente está dizendo assim que acho Eu que... entendo, mas é parte do meu trabalho fazer Claro, perguntas e é parte do deixa trabalho ele de perguntar. vocês Não, não cara. responder caso vocês não queiram. Eu acho que existe um respeito mútuo, respeito Claro, mútuo vocês. claro. Eu acho que é meu ofício fazer pergunta, Faça, caso vocês não faça queiram as responder, perguntas. não tem problema. Pode fazer. Eu acho que a forma como ele falou foi muito ríspida. E aí eu volto de novo na situação, né, do machismo, assim, porque por mais que ele esteja tentando ali manter uma etiqueta, você vê que ele dá uma segurada na forma que ele vai falar. Se fossem 2 homens, eu duvido muito que essa seria a forma com que ele falaria. Eu acho que ele tentaria ser um pouco mais delicado. Porque é isso, homens respeitam homens. Homens são homoafetivos. Eles têm afeto pelos homens. As mulheres, eles usam para muitas coisas, mas não têm afeto, né, num geral. Então, sei lá, só um detalhe que eu percebi e gostaria de compartilhar. Em diversas ocasiões você falou sobre a sua admiração pelo ex-presidente Bolsonaro. Queria entender se você nutre essa mesma admiração pelo Flávio Bolsonaro, que está concorrendo agora à presidência. Você não vai responder isso. Eu não vou Você não responder. vai Você está me perguntando em quem eu vou votar, né, danado? Não Você está necessariamente. me perguntando em quem eu vou Não votar. necessariamente. Fale Não, do que gente, fale, não. você vai concluir que ou eu vou votar nele ou eu não vou, querido. Pronto. Tudo bem. É o que ele está falando. Não, pode Ele- botar essa resposta. Pode botar essa resposta. Qual? Não, eu acho assim, ele Que tá... você está me fazendo responder em quem eu vou votar. Não, mãe, ele tá fazendo a Não. pergunta dele. Deixa ele fazer, só que você tem o direito Eu de não vou dizer, a minha responder. resposta é essa. Eu não vou responder em quem eu vou votar. Tá? As eleições estão aí. A gente não realmente, a gente, né, tá aqui pra falar da peça. Eu acho que você tem todo o direito, de verdade. Eu já A gente super respondi, ele respeita. entendeu. Ele entendeu que eu não vou responder. Ou já respondi. Você pode publicar o que eu falei. Ou... Agora, uma outra curiosidade. Caso a senhora fosse chamada para uma função pública, secretária, ministra, aceitaria ou não? Não, definitivamente não. Senão eu teria ficado mais lá, lutado, entendeu? Para proporcionar alguma coisa para a classe artística, para o povo brasileiro. Já deu, né? Tá bom. E você vê que a própria Regina, ela só para de falar quando um homem fala. Olha, já deu, né? Chega, não vamos falar sobre isso. Porque a Gabriela tá o tempo todo tentando fazer ela parar de falar e ela não para. Tudo bem, tem essa questão de hierarquia de mãe e filha, né? Dela ser a mãe, então ela sabe melhor.
Mas eu ainda vejo muito essa... posso estar com um olhar enviesado? Posso estar. Mas acho que tem muito disso, do machismo estrutural, onde a mulher obedece quando o homem fala. Aguenta, você é adulta. Qualquer coisa que você responder, vai. Deixa, ele tá cumprindo a função dele, eu vou cumprir a nossa. Pronto, mas então responde, deixa ele perguntar. Posso entendeu? Pode parar de gravar. Ai, o mosquito me mordeu bem aqui agora. Então política nunca mais. Você tá me fazendo uma pergunta perigosa. Ah lá, aí é difícil dizer sim ou não. Não sei. Tô aberta, eu tô viva. E quando a pessoa tá viva, ela tá aberta pro que deve entendeu? Ela pode dizer sim, pode dizer não. Tá em aberto. Deixa eu perguntar uma coisa. Como vocês blindam a relação de vocês para que não haja essa interferência de polarizações, de discussões, debates acalorados? Eu acho que a Gabi já aprendeu que não adianta ela querer conversar comigo sobre qualquer assunto que esteja polarizado e na qual eu esteja envolvida. Então ela já sabe que eu penso de um jeito, o meu jeito, eu mudo de pensar também, eu não eu sou acho que isso radical em nada. serve para tudo, sabe? Eu acho que é você trazer isso, essa questão da liberdade de ser, né, para tudo. Claro que respeitando o mínimo, né? Com respeito, né? O que não é crime, o que não é... E eu acho que o mundo ele já está preparado para coisas que antigamente a gente não tinha, né? Eu acho que muita coisa foi criminalizada, o que é, nossa, que ótimo, que não haja retrocesso nisso, sabe? Nas conquistas e tal. Então eu acho que assim, o próprio mundo, ele vai se organizando da sua determinada forma, e eu acho que a gente tem que estar aberto também para respeitar, sabe? Hoje O que o outro... aconteceu uma coisa interessante, eu não sei o que eu falei. Mas o mundo, ele não é uma pessoa, né? O mundo é caracterizado por uma população, por várias populações, né? E aí, quem é que vai mudar o mundo? Não é o mundo. Porque ele não é uma pessoa, sabe? Tipo, quem precisa mudar o mundo, as conquistas que foram conquistadas, elas aconteceram porque pessoas se movimentaram e falaram, cara, tô cansado disso, tô cansada disso. É muito contraditório falar que não é feminista e que é isso aí, o mundo vai se moldando. Não é o mundo vai se moldando, é as pessoas, algumas pessoas vão se levantando e falando, galera, né, para pequenas outras grupos de pessoas, e vão falando, cara, isso não tá legal, isso não tá maneiro, e aí você vai, né, crescendo e vai conquistando coisas a partir de grupos que se movimentam juntos em prol de alguma coisa. Então, assim, não dá pra simplesmente falar, é isso, o mundo se resolve, e não sei o que, e não sei o que lá, e tipo, tudo fica muito sem concretude, sabe? Porque o mundo é uma coisa muito abstrata. Era essa a palavra que eu tava buscando. Então, Gabi, não dá não. Racializada também. Como que vocês enxergam esse politicamente correto nas novelas, sobretudo? Eu não sei falar sobre isso. Eu não enxergo nada. Eu acho assim, eu não tô
Eu não tô preocupada com isso. Eu acho que tem coisas mais importantes pra gente. É claro que você não tá preocupada com isso, porque isso não isso não interfere na sua vida em nada, Regina. Se mulheres não pudessem estar nas novelas e em teatro, se mulheres fossem proibidas até hoje, porque durante um período foram, de interpretarem, de serem atrizes, artistas, aí você poderia falar alguma coisa nesse sentido, porque isso lhe caberia, né? Mas como não lhe cabe, como não é uma ferida sua, você não tá preocupada com isso, né? Porque você sempre viu mulheres brancas na televisão. Você nunca foi uma criança negra que não tinha referência. Eu fui uma criança branca, que nunca me preocupei em ver um desenho de crianças negras, porque eu sempre tive referência, né? Eu era uma criança branca, então é isso. A partir do momento que me falaram, cara, eu era uma criança que queria ser a Barbie, mas eu não podia ser a Barbie, sabe? Eu era uma criança branca de cabelo castanho, mas eu sabia que podia pintar o cabelo de louro, então eu poderia ser a Barbie em algum momento, sabe? Enquanto isso, crianças negras têm histórias de lavarem as mãos com água sanitária para ver se ficava mais branco. São histórias muito, muito pesadas, né? Então, esse termo politicamente correto, a Regina até vai falar que não gosta desse termo. Eu acho que esse termo ele foi banalizado, talvez, e mais uma vez feito de espantalho para que as pessoas não gostem do que ele de fato é, que nada mais é do que trazer à luz referências para todas as pessoas. Pessoas negras, pessoas ruivas, pessoas PCD. Se existem pessoas capazes de estar na frente de uma câmera e representarem pessoas, né, que eram pessoas racializadas, ou seja, uma pessoa negra ou de pele clara, ou não sei, mas por que botar uma pessoa branca para interpretar essa pessoa, né? Então, é sobre isso, Regina. Gente se preocupar nesse momento histórico. Não, eu acho que isso faz parte do nosso momento. E é importante. Tudo que faz parte do momento que a gente está vivendo, se estamos hoje, aqui, agora, e o que está acontecendo hoje, aqui, agora, é isso. Cara, a Gabriela tá me irritando um pouco porque ela é muito ensaboada, assim. Ela fala um monte de coisa e não fala nada. O momento que a gente tá vivendo aqui e agora. É o momento que a gente tá vivendo a partir de agora. É o que a gente espera que seja daqui pra frente. E não só o que tá acontecendo agora. A gente, a partir de um momento, percebeu que crianças negras, crianças PCD, não tinham referências na televisão, no cinema, no teatro. E como isso é importante, né? Como é importante ter referência quando você é uma criança. Principalmente quando você é uma criança. Então, que bom que hoje a gente tem heróis, heroínas da Disney, desenhos e bonecas e várias, tem, não muitas, ainda é pouco, mas temos referências para essas pessoas e a gente quer mais, sempre mais, né? O ideal é que, assim como o feminismo, a gente conseguisse equiparar, né, todo mundo. E não é igualar, porque nós não somos iguais.
né? Diferença de justiça para igualdade é você dar o que é justo para cada pessoa, para cada indivíduo, no que aquele indivíduo precisa. É importante que a gente assimile e que a gente entenda e que a gente respeite. Mas dizer não quero falar, não quero pensar, não quero... Também é uma forma de... Mãe, é o que eu falo. De se posicionar diante do que está acontecendo. Aí ela falou nada com nada. Não é um direito? Eu sou obrigada a... Então, é isso que eu Mas qual a sua acabei de posição falar. sobre isso, então? Isso o quê? O politicamente correto na teledramaturgia? A Gabriela só olha pro diretor. Eu não tenho posição sobre isso, porque eu acho isso inadmissível, politicamente correto. Que expressão mais exótica. Não existe politicamente correto. Mãe, existe porque é isso que eu Não, acabei mas de falar. vale tudo, sabe? É o que a gente está vivendo hoje. Não, Hoje em então, dia, a gente está vivendo... Não essa concorda com o que é quê? essa realidade. Sabe o que é? Também o politicamente correto ficou também muito abstrato e tá sendo dito nada com nada, sabe? Essa frase aí. Ai, eu tô com coceira aqui. O mosquito me pegou legal. Verdade, essas discussões. Correto é querer que a pessoa seja politicamente correta. Vocês não querem falar sobre isso. Então, pra quê? Boa. Não tem politicamente correto. Não existe pra mim isso. Pra mim é bom, o outro é o fácil. Isso, exatamente. Boa, me ajudou aí a conseguir verbalizar o absurdo dessa expressão. Politicamente correto? Oi? Desculpe, você está querendo o quê? Que eu entre em que canal? O seu canal? O canal daquele outro, daquele mundo, todos os Tá, canais? tá respondido. Pronto. Que canal, sabe? Assim eu vou pegar assim também. Seu canal tá respondido. Pode pegar, fica à vontade. Tá bom, gente. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigada a nós, gente. Acabou. Acabou realmente o que tinha de constrangedor foi o que apareceu no Instagram. Deixa eu ver o que tem aqui falando. A gente pode responder depois, estou lançando um livro, onde tudo isso vai estar colocado. Então vai ter tudo isso disponível, entendeu? A Tem um gente vai poder documentário conversar também, de novo para falar desse livro, tudo isso. Vai ter assunto. E tem um documentário também, né? Tem. E tem muita coisa pra vir. Tem uma exposição. No MIS, né? Tem uma exposição no MIS, tem... É um ano de muitas comemorações, sabe? Então vamos celebrar. E você vê, eu saí desse vídeo, eu entrei nesse vídeo e eu saí desse vídeo. Eu entrei nesse vídeo e saí desse vídeo sem saber o que é a peça. Acho que tem uma vontade ali mesmo de que deixe dessa maneira pra causar instigar as pessoas a quererem ir na peça, assistir a peça delas. Mas não foi falado sobre a peça, né? Fizeram essa entrevista só mesmo ao que me parece, ao que eu vejo. Eu acho que a entrevista foi para instigar, aproveitar esse momento de eleição e ficar falando sobre essas coisas e dar essas cutucadinhas para que se tornasse realmente um momento constrangedor e isso viralizasse na internet. E conseguiu, né? Eu tô aqui fazendo esse vídeo. Acho que talvez outras pessoas também fizeram ou vão fazer, mas eu falei um pouco por alto os assuntos que elas falam ali. Dá pra aprofundar muito mais, dá pra ser falado muito mais coisa, mas eu acho que é isso, gente. Eu acho que ainda mais em ano de eleição a gente precisa se posicionar, né? E falar aqui o que tem que ser dito e não permitir que sejam ditas outras coisas, né? Sei lá. Eu acho que é meio por aí. Então é
isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Me segue nas redes sociais. Curte, comenta, compartilha. E se inscreve aí no canal. Vai que até o final do ano a gente consegue 200 inscritos. Eu tenho menos disso. Vai que, né? Tchau.